E aí pessoal, beleza? Meu nome é Romano e hoje eu vou falar sobre a representação e características dos átomos e dos íons, né? Agora que a gente já tem uma noção melhor de modelos atômicos, né? Que foram os últimos vídeos que eu postei, né? A gente vai se aprofundar no estudo do átomo, beleza? E dando uma revisada, né? O que é um átomo, né? A gente viu no modelo atômico de Niels Bohr que o átomo ele é dividido em duas partes: o núcleo e a eletrosfera. Beleza? Onde o núcleo, nessa representação aqui que eu fiz, seria essa parte mais interna do átomo. Beleza? Essa parte mais interna aqui, ó. Beleza? Já a eletrosfera seria essa parte externa, né? Onde circulam, perdão, os elétrons. Certo? E eu falei a palavra-chave agora, né? Dessa ideia de características, né? Esse aprofundamento do estudo do átomo. Na eletrosfera, a gente tem os elétrons. Deixa eu colocar aqui na memória. Os elétrons, certo? Na eletrosfera, a gente tem os elétrons. Vou colocar aqui embaixo, elétrons. Beleza? Então, na eletrosfera, nossa, meu pincel tá uma bosta, tá? Mas espero que dê pra ver. Então, na eletrosfera, a gente vai ter os elétrons, né? Que são essas partículas aqui, que eu coloquei em vermelho também, né? Pra gente não confundir, que ficam girando nessas trajetórias elípticas, certo? E então essa é a subpartícula, certo? A subpartícula que fica na eletrosfera, são os elétrons. E no núcleo, essa outra parte, né, mais interior do átomo, a gente tem duas subpartículas: os prótons e os nêutrons. Certo? E essas três subpartículas, cara, são o que diferenciam todos os elementos químicos, são o que diferenciam os átomos, certo? Por quê? Porque para pensar, se o átomo ele é dividido em duas partes, o núcleo e a eletrosfera, e esse núcleo e essa eletrosfera tem certas quantidades de prótons, nêutrons e elétrons, certo? Então, o que vai diferenciar um átomo do outro é a quantidade dessas subpartículas, né? Então, se esse átomo aqui, ó, vamos dizer que as minhas duas mãos são átomos, né? A direita é um átomo e a esquerda é outra. Se nesse átomo aqui, né? Se na minha mão aqui tiver 4 prótons e nessa outra aqui tiver 5 prótons, né? Vai ser o que? Vai ser diferente, né? Ó, você pode ver, ó, só pela forma, né, da minha mão. Essa mão aqui é diferente dessa, certo? Por quê? Porque aqui, ó, tem 4 levantados e aqui tem 5. Beleza? Então é isso que vai diferenciar um átomo do outro, a quantidade de elétrons, prótons ou nêutrons. E por ser essas subpartículas que diferenciam todos os átomos, né, todos os elétrons, todos esses elementos, acaba que a gente usa eles demais. Então tem certas especificações e representações que a gente tem que saber sobre essas subpartículas, né? Então deixa eu construir uma tabelazinha, né, pra gente entender melhor. Nossa, mas essa tabela tá mais torta que tudo. Beleza? Então, aqui. Beleza? Então, os elétrons, vamos começar pelos elétrons. Os elétrons, eles vão ter uma forma de representar, né, um símbolo, beleza? Um símbolo. Vai ter um símbolo para representar os elétrons. E o símbolo para representar os elétrons, né, que são as subpartículas que giram ao redor da eletrosfera, não se esqueça, é esse E com um menos em cima. Por que esse menos? Porque os elétrons eles vão ter uma carga elétrica, beleza? Equivalente a -1. Por isso que tem esse menos, tá? Para
Vou dar uma esclarecida, né, bem clara que os elétrons são negativos, né? Tem uma carga negativa, beleza? Uma carga negativa equivalente a -1, cada elétron, certo? E esse elétron, por ele ficar girando na eletrosfera, lembra? Ele fica girando na eletrosfera e cria essa energia negativa equivalente a -1, ele acaba sendo muito leve, né? Para ficar fazendo, se movimentando toda hora, beleza? Por conta disso, a massa dele equivale a 1 sobre 1836. E esse 1, você vai ver que vai ser a massa dos prótons. Eu já vou até colocar aqui, ó, que a massa dos prótons equivale a 1. Então, só para você ter uma ideia melhor do quão desprezível são essa massa dos elétrons, ó, é só você adicionar uns zeros aqui, né? Então, imagina que você compara o quê? Você vai comparar o quê? 1836 quilos, 1 tonelada e 836 quilos a 1 quilo. Né? Você vai tentar levantar os dois. É óbvio, né, que a força, né, que você vai ter que fazer para levantar 1836 quilos nem se compara a 1 quilo. Então, se tu colocar aquele 1 quilo ali, ó, acaba sendo desprezível. Beleza? Então é por isso, ó, que a gente não fala que a massa do elétron é 1836. A gente fala que a massa do elétron é desprezível, ou seja, a massa do elétron equivale a 0. Beleza? Agora partindo para os prótons, né, que fica aqui no núcleo junto com os nêutrons. Os prótons, eles vão ser representados na química pelo símbolo P. P de prótons, P de positivo, beleza? Ó, a gente vai ver aqui, ó, que os prótons, eles têm uma carga positiva, equivalente a +1. Então, P de prótons, P de positivo, beleza? Para já ir fixando melhor essa ideia na sua cabeça. E a massa, né, como eu havia falado, equivale a 1. Os nêutrons são bem interessantes, presta atenção. Os nêutrons, né, eles têm um símbolo, né, a forma de representar deles é o M. E eles têm uma carga elétrica equivalente a 0, ou seja, uma carga elétrica nula. Por quê? Ó, presta atenção aqui. O elétron, se a gente fosse representar assim, né, ele seria uma bolinha, né, uma subpartícula do átomo que tem uma carga equivalente a -1. O próton, ele seria bem maior que o átomo, né, mas eu não vou fazer assim. Então só vou fazer mais ou menos o mesmo tamanho, só que a carga dele seria +1. Já o nêutron, ele tem uma carga nula. Por que o nêutron tem uma carga nula? Olha como é que o nêutron é por dentro. O nêutron não é nada mais, nada menos que um próton e um elétron. É por isso que a carga elétrica do nêutron é nula, é neutra. Porque dentro de um nêutron, desse núcleo aqui, vai ter o próton e os nêutrons. O nêutron vai ser o quê? Vai ser essa subpartícula aqui. Dentro dele vai ter um próton ligado a um elétron. Logo, ó, se a gente for pegar aqui a carga, né, deles, ó, a carga do próton. A carga do próton equivale a +1. Né? A carga do próton equivale a +1. A carga do elétron equivale a -1. Equivale a -1. Logo, a sua carga elétrica vai ser igual a quê? Vai ser igual a 0. É por isso que a carga elétrica do átomo é nula. Quer dizer, do nêutron é nula. O átomo não. Quer dizer, sim, mas a gente vai entender isso depois. E a massa? Qual é a... Perdão. Qual é a massa relativa do nêutron? A gente pode seguir o mesmo raciocínio, certo? Então, fazendo o mesmo raciocínio, a gente viu que, ó, esquece aqui esses sinais, tá? Só lembra da massa, beleza? Quer dizer, vou botar o sinal só para tu lembrar qualquer qual, né? Esse aqui é o próton positivo e o nêutron negativo, e o elétron negativo, perdão. Qual é a massa do nêutron? Ó, se a gente pegar aqui, ó, esses dois números da tabela, a gente consegue já descobrir. A gente viu que o próton ele tem uma carga equivalente a 1.
uma carga não, uma massa, 1000 perdões. Já o elétron, a gente viu que ele tinha uma massa igual a 1, perdão de novo, 1 dividido sobre 1866, que era desprezível, então a gente fala que a massa dele equivale a 0. Então, 1 mais 0 é igual a 1. Então, a massa relativa dos nêutrons é igual a 1. Pois bem, agora a gente tem uma noção melhor dessas subpartículas, né, que definem o átomo, que diferenciam os átomos entre si. E a partir disso, a gente vai se aprofundar mais e ver como é que a gente representa um átomo por completo. Beleza? Porque ninguém tem saco de ficar desenhando um átomo, né? Que pra mim foi difícil pra caramba desenhar isso aqui certinho, que nem ficou tão certinho assim, se você reparar bem. E colocar aqui a quantidade de elétrons, né, que cada átomo tem, e aqui dentro colocar a quantidade de prótons e de nêutrons, beleza? E depois você vai ter que ficar contando ainda. Então, pra gente, vou apagar aqui pra gente entender melhor. Então, pra gente representar os átomos, né, a gente coloca aqui, que, por exemplo, o potássio, né, o potássio é o K, mas existem vários elementos na tabela periódica, certo? Esses elementos são sempre representados por símbolos, beleza? Então eu vou colocar aqui X como se fosse o símbolo do elemento químico, tá? Então X é o elemento químico, porque pode ser qualquer elemento. E lá na tabela periódica, né, se a gente for ver lá, porque é lá que são representados, né? Em cima do símbolo, a gente vai ter esse A, né? Esse A é a massa do átomo. E a gente vai ver o quê? Que a massa é igual a prótons mais nêutrons. Você sabe por quê? Porque você lembra que lá no experimento, né, de Rutherford, né? O que acontecia? Ó, tinha aqui um átomo, né? Para ele era assim um átomo. Aí passava aquele raio maciço. Quando ele passava aqui, ó, por essas partes, né, pela eletrosfera, que não era maciça, que não tinha massa para tornar ela rígida, ele só passava reto, né? O elétron, como ele tem uma massa desprezível, ele passava pelo elétron, ó, não acontecia nada. Porém, quando esse mesmo raio, ele passava, ele batia bem nesse núcleo, ele voltava. Por quê? Porque o núcleo é muito maciço, é muito rígido. E maciço com maciço, ó, se repeliu. Eles se repeliram. Beleza? Então, é por isso que a massa é igual a prótons mais nêutrons, ou seja, todas as subpartículas que se encontram no núcleo. Certo? E uma forma, né, da gente decorar, né, é falando assim, que massa é igual a porra nenhuma, certo? Bem legal, né? Então, beleza. Então, vai ter aqui nosso elemento, né, que eu vou representar por X. Por quê? Porque pode ser qualquer letra, qualquer elemento químico, certo? E vai ter a massa, né? A massa que é prótons mais nêutrons, o número de prótons mais o número de nêutrons. Meu cachorro entrou no meu quarto de novo. E aqui embaixo vai ter o quê? Vai ter o número atômico. Esse número atômico é bem sacana, por quê? Porque o número atômico, ó. Número atômico, vou até colocar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui antes. Que A é igual a massa, tá? A massa do átomo. E Z, o Z, ele é igual ao número atômico. E o número atômico é igual ao número de prótons. Então é mais para sacanear mesmo esse número atômico. Mas a gente tem que saber, porque é assim que representam, certo? E em algumas tabelas vai ser desse jeito, em outras, ó, vai ser assim, ó. Como símbolo, e o número atômico vai ser em cima e o número de massa embaixo. Mas o que você tem que saber? Ó, se o número atômico ele é igual ao número de prótons, logo logo a massa sempre vai ser maior que o número atômico, certo? Por quê? Porque, ó, olha aqui, ó. Se a massa é igual a prótons mais nêutrons e é só prótons,
Então, sempre vai ser o número de prótons mais nêutrons, né? Não sei se você conseguiu entender, mas para não confundir, você sempre olha para o maior, beleza? O maior nesses dois sempre vai ser a massa. Beleza, e agora, né? O que mais que a gente tem para ver? A gente também tem que saber uma outra coisa super importante no átomo, né? Porque o átomo, é muito importante saber disso, o átomo ele acaba tendo uma carga elétrica neutra, né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Se tem um átomo aqui, ó, deixa eu desenhar um átomo aqui. Se o átomo ele tiver uma carga neutra, logo o que eu estou querendo dizer aqui? Ó, aqui dentro, ó, vai ter o vermelho, o azul é o próton, o preto é o nêutron e o vermelho é o elétron. Então vai ter dois prótons, certo? E vai ter o quê? Vai ter dois nêutrons também. Beleza? Então vai ter dois prótons e dois nêutrons. E na eletrosfera vai ter mais dois elétrons. Então, o que vai acontecer, ó? A gente tem o que, ó? Para a gente fazer as cargas elétricas, né? A gente vai ter 2 positivo, mais 2. Mais 2. Aí, como a carga dos nêutrons é equivalente a 0, eu nem vou colocar aqui, né? Menos o que? Menos 2. Menos 2, por quê? Porque são a carga dos elétrons. Isso aqui vai ser igual a... vai ficar igual a 0. E todo átomo, ele tem que ter uma carga elétrica neutra. Porque se ele não tem um número de prótons, igual a um número de elétrons, o que vai acontecer? Esse átomo, né, se ele não tiver isso, ele vai deixar de ser nêutron e ele vai se transformar em um outro elemento, né, em uma outra partícula, né, que a gente chama de íon, beleza? Então, quando o número de prótons é diferente do número de elétrons, o que vai acontecer? O átomo, né, que era átomo, vai deixar de ser átomo e vai virar um íon. Beleza? Então vou até anotar aqui, vamos anotar. Átomo, no átomo, ó, número de prótons igual a número de elétrons, certo? Logo a carga dele vai ser neutra, beleza? Porque um vai neutralizar o outro. Agora o íon, se eu não me engano tem acento, mas eu esqueci aonde. Perdão, eu não sou um perito em gramática, certo? Perito em nada, na verdade. Então, o íon, o que vai acontecer? O número de prótons vai ser diferente do número de elétrons. Beleza? Então, fazendo uma representação aqui, ó, reaproveitando esse desenho bem feio que eu fiz, né? Digamos que aqui vai ter, não importa o número de elétrons, né? Quer dizer, o número de nêutrons, só não pode ser menor que o número de prótons, certo? Então imagine que aqui, no núcleo, vão ter 3 nêutrons e um próton. E na eletrosfera vão ter 2 elétrons. Ó, perceba. O número de prótons é diferente do número de elétrons. E o que acontece, ó? Esse cara, ó, esse próton aqui, ele vai se anular com esse elétron aqui, certo? Só que aí, ó, quem que vai ficar de boa aqui? Vai ficar liderando, né? Vai ser o que vai sobrar, vai estar na maior parte, vai ser esse elétron aqui, certo? E esse elétron, ele tem uma carga negativa, né? Então, ó, se a gente fizer os cálculos aqui, ó, mais um que é desse próton, menos um que é menos 2, que são desses 2 elétrons, esse átomo ele vai ficar com uma carga igual a menos 1. Ele deixa de ser um átomo. E quando esse íon, né, quando ele fica com uma carga ou positiva ou negativa, ele deixa de ser um átomo e se transforma num íon. E quando essa carga é negativa, esse íon vai ser nomeado de cátion. Vai ser um cátion não, 1000 perdões, vai ser um ânion.
cátion é o mais pra frente, beleza? Então ele vai ser um ânion. Um ânion. Certo? Então o ânion é quando a carga do átomo, vou colocar aqui, a carga do átomo é negativa. Beleza? Então quando a carga do íon, não é do átomo, a carga do íon é negativa. Beleza? Agora fazendo uma outra suposição. Certo? Uma outra suposição. Digamos que aqui tem um íon qualquer, né? Nesse íon eu vou ter três prótons. E na eletrosfera eu vou ter 2 elétrons. Perceba, agora mudou, né? Então, fazendo esse cálculo aqui que nem a gente fez, ó, a gente tem o quê? A gente tem 3 prótons, então vai ser mais 3, né? A carga. Menos 2 novamente, né? Porque a gente vai continuar com 2 elétrons. Fazendo o cálculo, 3 menos 2 é quanto? É 1. Mais 1. Beleza? Então a carga dele agora vai ser positiva. Beleza? E positiva equivalente a 1. Né? E quando isso acontece, esse íon, ele é positivo, né? Ele fica com uma carga positiva. O que acontece, ó? Se tem perdão, tô meio travado, né? Se tem 3 prótons e 2 elétrons, o que está acontecendo? Tá faltando, ele tá perdendo elétron. Beleza? Calma aí, meu cachorro. Fora comigo. Beleza? Perdão. Então, aqui, ó, ele tem 3 prótons e 2 elétrons, então vai estar faltando elétrons, ele vai estar perdendo elétrons. E aqui, ó, a gente tinha visto, ó, se tivesse um próton e 2 elétrons, o que ia acontecer? Ele ia estar ganhando elétron. E isso define o que? Se ele vai ser positivo ou negativo. Quando é negativo, a gente viu o que? Que ele vai ser um ânion, né? Uma carga negativa. Quando for positivo, ele vai ser um cátion, que eu tinha falado antes. Um cátion. Um cátion. E quando é cátion, a carga ela é positiva. Beleza? Então, ânion, a carga do íon é negativa e cátion, a carga do íon é positiva. E como é que a gente representa, que nem a gente fez quando o átomo, né, com um átomo, né, que vai ter o símbolo, né, que representa o elemento, que eu vou representar por X, vai ter o número de massa e o número atômico. O ânion, né, quando a gente for representar um ânion, é a mesma coisa, só que o que vai acontecer? Ele vai ter uma carga negativa, né? Então, quando for um ânion, ó, vai ficar um menos. Por quê? Porque ele vai estar ganhando elétrons, beleza? Quando ele ganha elétrons, quando ele vai ter mais elétrons do que prótons, acaba que o íon ele vai ficar com uma carga negativa, concorda? Então, ó, então vai ficar um menos, aí aqui a gente vai colocar o número de elétrons que esse cara vai estar ganhando ou perdendo, que eu vou representar por Y. Beleza? E no cátion, a mesma coisa, só que, ó, vai ter aqui um elemento químico qualquer, onde em cima vai estar a massa, embaixo o número atômico, certo? E esse cara vai ser um íon, né? Um íon positivo, ou seja, a carga é positiva. Beleza? Aí pode ser positiva mais 1, mais 2, mais 3, mais 4 e até seja o que Deus quiser, né? Então eu vou colocar Y também. Agora uma nomenclatura importante, ó, para finalizar o vídeo é o que? Que quando esse cátion ou esse ânion, beleza? Tanto faz. Ele tiver esse Y igual a 1, esse cara, ele vai ser o que? Vai ser um ânion monovalente. Nome longo, né? Eu acho que eu nem vou copiar. Beleza? Mas saiba, né? Monovalente. Beleza? Então quando for 1 é monovalente. Quando for 2 é bivalente. Quando for 3, né? Esse Y for igual a 3, vai ser um ânion, um íon trivalente. Beleza?
E o cátion, a mesma coisa, só que vai ser um cátion, quando for um, vai ser monovalente, quando for dois, bivalente, e 3, trivalente. Quando é 4, se eu não me engano, é polivalente, mas acho que tá errado. Então, é isso. Assim a gente consegue entender como é que a gente representa, ó, um átomo e um íon, beleza? Suas características, né? O que que acontece, né, dentro de um íon ou de um átomo. E é isso. Para os próximos vídeos eu vou ver se eu trago sobre configuração eletrônica, números quânticos, beleza? E vou resolver alguns exercícios, tá? Sobre tudo isso, beleza? E é isso. Valeu!